Olá, olá! Meu nome é Iris e você seja bem-vindo ao canal Empodere Suas Negras. Eu vou passar aqui hoje porque a gente vai conversar sobre algumas formas que ao longo da minha jornada de autoconhecimento eu descobri sobre como lidar com situações que sejam extremamente desafiadoras, disruptivas e que podem colocar a gente num espaço muito difícil de navegar pelos dias, e tudo isso pode se acumular e gerar um comprometimento muito grande da nossa saúde. Se você não sabe de que crise que eu estou falando, que você está vendo este vídeo do futuro, estou aqui para lhe informar que neste momento que estou gravando o vídeo e subindo nessa plataforma maravilhosa que chama YouTube, nós estamos passando por um problema de pandemia global. É um vírus que causa uma doença respiratória, chamando coronavírus. Ele é extremamente de fácil transmissão e ele está aí infectando todo o globo. E é claro, isso está nos colocando em umas demandas sobre isolamento social para diminuir a transmissibilidade do vírus, e isso está fazendo com que a gente tenha que encarar toda uma nova realidade. E nós, maravilhosos seres humanos que nos conformamos a determinadas rotinas, estamos nos vendo à beira de ter que criar toda uma situação nova, sem saber sobre fatalidades, com o coração apertado, porque não encontramos nossos familiares, não estamos podendo ir trabalhar, ou estamos sendo forçados a ir para um trabalho em situações de risco, muitas vezes. Então, assim, tem treta para todo o lado, né? Então, como lidar? Meu Deus, como lidar? Não existem respostas 100% definitivas sobre nada que envolva você. A única pessoa que pode tecer soluções para você e a sua vida é você mesmo. E isso a gente aprende depois do quê? De tomar algumas pancadas nessa vida. Pois é, a gente está desesperado, está sofrendo, está rezando para Pai do Céu, pelo amor de Deus, me ajuda, pelo amor de Deus. E aí o que você faz? Você se agarra em todas as soluções aleatórias, mesmo que elas não vão lhe trazer o resultado. Então, onde é que estão as soluções definitivas, meu Deus do céu? Dentro de você mesmo. O que vai acontecer é, você vai ouvir aqui uma série de coisas, você vai pegar e vai ver assim, acho que isso funciona, acho que isso não funciona, isso aqui eu acho que eu posso misturar com isso aqui eu acho que vem com aquela outra pessoa que eu ouvi também, e você vai criar o seu próprio kit de salvamento de situações caóticas. Beleza? Foi assim que eu criei o meu e é o que eu recomendo para as pessoas, porque é o mais duradouro. O autoconhecimento tem uma coisa maravilhosamente fantástica sobre ele, que é assim, ele não dá paliativos. A jornada de autoconhecimento, ela nunca vai te dar um paliativo, ela nunca vai ser como um antitermal, que você vai tomar ele ali para baixar a sua temperatura, mas no caso você não vai exatamente identificar de onde que veio aquela elevação de temperatura, o que é que está causando aquilo, a menos que você faça uma investigação profunda. Então, o autoconhecimento, ele nunca deve ficar apenas na superfície. Ele sempre deve ser usado para você ir caminhando nas camadas profundinhas de dentro de você, para poder tirar cada vez mais e mais soluções que lhe apoiem, e que o termo definitivo, ele deve ser colocado em observação, assim, bota ele na cadeirinha do pensamento, porque tudo muda o tempo inteiro. O universo está em movimento. Dois, basicamente, que uma é expansão, ele está expandindo, ou ele está contraindo. Parado, ou seja, resolvido, finalizado, ele não vai estar. Então, como que você acha que você, pessoa linda, incrível, também vai chegar nesse patamar de estar paradinha, finalizada? Pois é, isso não vai acontecer. Então, vamos falar aqui sobre coisas que ajudem você a elaborar o que está acontecendo, né? Então, assim, primeiro vamos dar uma passadinha aqui conceitualmente em uma coisinha que vem do reino da física quântica, mas é muito simples porque, gente, na real a gente devia ser muito mais estimulado na escola a estudar a física quântica ao invés da mecânica clássica. E isso eu falo para vocês sendo professora. Então, assim, eu digo que a gente não deveria estar futucando essas coisas que
só trabalham em um nível que é o nível das coisas visíveis. A gente devia estar olhando realmente como, por exemplo, essas ondinhas que estão chegando no seu aparelho, que está me vendo belamente, fizeram para chegar até aí. E como que foi essa transmissão toda? Porque isso está no reino também da física quântica. Mas aí a gente coloca dentro de um lugar místico em que a gente não sabe exatamente o que seria isso. E aí a gente vai querendo falar assim, vai se afastando disso. Eu não quero saber disso. Quando saber como que funciona a realidade última devia ser a nossa grande missão. Mas eu vou pegar um conceito bem simplesinho, porque aí a gente já troca essa bola aqui. Um rádio. Eu não sei se vocês vão lembrar do antigo e velho rádio, mas mesmo que você não tenha visto o radião, você no celular sabe que existem estações de rádio, então o conceito do rádio não lhe é uma coisa alienígena. Então tá, você está com o seu aparelho de rádio em mãos e aí você quer ouvir, sei lá, um rock and roll. E aí você sabe que a rádio de rock and roll é a 101.9. E aí você vai colocar lá no seu dial e vai achar a 101.9. Ela é a rádio de rock and roll. Então o que você vai ouvir nela? Exatamente, rock and roll. E aí agora você tá lá ouvindo a 101.9, mas de repente bateu uma vontade de ouvir uma música clássica. Mas a rádio da música clássica é 83.5 e você tá na 101.9. Sem sair da 101.9, você conseguirá ouvir música clássica, sendo que ela só está na 83.5, 82.5, qual foi que eu falei? Exatamente essa que eu falei aí antes. Não tem como, né? Porque você está parado dentro da rádio de rock and roll. Pois é. Coisa bem básica, né? Mas e se eu falar para você que você, pessoa linda, fica vivendo a sua vida como se você estivesse na rádio de rock and roll, mas sem sair dela, você quer ouvir a música clássica que tá lá na outra rádio. Fala pra mim se isso faz algum sentido, Senhor. Não faz sentido. Mas tá aí você, estou aqui eu, tentando fazer isso acontecer. Então, gente, o universo funciona desse jeito. Se você está conectado numa estação, você vai ouvir as coisas daquela estação. Para você ouvir as coisas da outra estação, você tem que mudar no seu dial até chegar naquela estação. Não existe a possibilidade de você estar lá e cá, porque a sua frequência determina seu alinhamento com a realidade. Esse é o conceito que eu quero trazer pra gente aqui hoje. Para que você possa olhar que as coisas que estão, porventura, acontecendo no seu momento atual vêm de uma frequência em que você foi no automático ou conscientemente se conectando a esse conjunto de informações. Perceba o que eu falei. No automático ou conscientemente. No automático, a gente pode estar falando aqui de padrões, de histórias, de memória genética, a gente pode estar falando de uma série de coisas super profundas. Ou uma sequência de ações conscientes no sentido de se conectar com aquilo mesmo. Tá tudo bem. Não é julgamento sobre isso ou aquilo que a gente está fazendo aqui agora. Eu só estou pontuando esses conceitos para que a gente possa entrar no nosso papo sobre como lidar com esse caos de uma forma que seja mais gentil com a gente. Porque o desafio está posto e a gente não tem como lutar contra ele. O que a gente pode fazer é lidar melhor com ele, tá certo? Então, considerando que você vai tomar todas as medidas que as organizações, as instituições de saúde sérias no mundo estão dando, isso é o que a gente pode fazer. É sobre isso que a gente tem controle. Agora, no campo do autoconhecimento, o que mais que eu posso fazer para navegar melhor nessa trajetória? Se tem uma coisa que tá bem nítida para mim desse processo todo, que a gente já está aí algumas semanas de isolamento social para quem pôde ficar em isolamento, é que essa crise está convidando a gente a ficar mais em contato com a gente mesmo. Sem a demanda por estar sempre se deslocando, sem a demanda por estar cumprindo algumas metas muito loucas no trabalho, sem a demanda por estar fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, sem algumas dessas demandas que tiravam a gente desse contato
mais intenso com a gente e com o nosso espaço de habitação é você tá ali com você mesmo grande parte do seu dia. Ou com você mesmo, ou com seus familiares, com o grupo que você mora, enfim. Você tá nesse espaço muito mais introspectivo e de introspecção. E nesse espaço, o que a gente tem observado também? Algumas pessoas tendo dificuldade com crises de ansiedade, algumas pessoas ficando muito tristes, depressivas, pessoas extremamente preocupadas com seus idosos, pessoas preocupadas com o rumo que o mundo vai levar, com as suas comunidades. E tudo isso é muito válido. No entanto, você só tem como lidar com essas coisas do externo quando você minimamente tem condições internas de contribuir. E é sobre essas condições que esse espaço foi criado. É para falar da gente com a gente. É para falar de autoconhecimento. É para falar de ferramentas que melhorem e amplifiquem a sua percepção sobre o seu estado atual e como você pode fazer para garantir que você fique cada dia um pouquinho melhor, baseado nas suas próprias definições. Então, nesse espaço em que a gente está sendo tocado, sendo movido com um pouco mais de dificuldade, sendo meio que empurrado, deixa eu usar esse termo, agora que você está sendo um pouquinho empurrado a ficar mais com você mesmo, o que é que você anda sentindo? Né? Porque nossa dica número 1, ela é sobre autopercepção. Você já parou para respirar e sentir o que é que está acontecendo com você no seu corpo agora? Agora, nesse momento, você para, respira e você consegue definir. Você está com o coração acelerado, você está chateado, seus pensamentos são na sua maioria tristes, você está muito preocupado com o que vai vir ainda, você está sentindo alguma dor. Você precisa saber, ponto número 1, onde exatamente você está. Sem máscaras, sem desculpas, sem inventar histórias para você mesmo. É sobre você, ninguém mais vai saber isso. Então, diga aí para você sinceramente, como você está. Deixa sair. Faça essa pergunta honesta, converse consigo. Se você já acompanha a gente lá no Instagram, que também é @empoderesuasnegas, a gente tem conteúdo todo dia lá, é só dar uma chegada. Você já sabe que eu gosto muito de me conectar com o meu próprio corpo. Eu faço perguntas e me sintonizo com o meu próprio corpo. Então, corpo, o que é que a gente está percebendo aqui agora? Como que a gente está sentindo? O que é que está rolando? E silencia para você poder perceber as respostas. O silêncio é uma estratégia muito poderosa, principalmente numa sociedade como a nossa, que estimula e incentiva o barulho, o ruído, a comunicação excessiva e sem sentido o tempo inteiro. Então, corpo, como é que eu estou me sentindo agora? O que é isso que eu estou percebendo? Estou sentindo algum desconforto? Ponto número 1, autopercepção. Essa vai tanto para quem está começando agora na sua jornada de autoconhecimento, quanto para quem já está trafegando um pouquinho, porque a gente sempre tem que estar checando para ver como nós estamos, porque é a partir do ponto 0 que a gente está, que a gente consegue traçar o que a gente quer chegar. A gente vai conseguir identificar para onde que a gente vai, tá bom? Então, autopercepção, ponto número 1. Identifiquei o que está acontecendo? Tá. Nossa, não, eu tô muito ansiosa. Não, eu tô sentindo muita palpitação. Não, eu tô muito triste. Eu tô acordando todo dia triste. Eu tô o tempo inteiro do meu dia triste. Eu tô muito agoniada com essa tristeza. Você percebe que é partindo da percepção que você tem de você mesmo que vamos traçar o ponto número 2, que é criar uma ação sua para que você dê conta de ir se equilibrando. É você se equilibrando.
Não vai ser o seu terapeuta, no caso, ele vai estar fazendo um outro trabalho. O seu trabalho dentro do autoconhecimento é ficar se calibrando e se organizando, certo? Isso aí você faz com você mesmo. E você, fazendo isso, vai ir trazendo mais e mais elementos para resolver questões que venham fazer mais sentido, serem mais destacadas para você levar para terapia, para você falar com o seu terapeuta holístico, para você resolvendo em outros espaços. Mas aqui a gente vai lidar com aquele nosso cotidiano, esse bom e velho cotidiano, com as coisinhas que acontecem o tempo inteiro, tá? Então, você se percebeu, ponto número 1. Aí, ponto número 2, você vai criar uma ação para dar conta daquilo que você está percebendo, para equilibrar aquilo que você está percebendo. Então, agora que você sacou como é que você tá e criou uma ação, vamos lá pensar aqui num estágio, num ensaiozinho hipotético para botar na prática isso que a gente está conversando. Então, eu percebi que eu estou extremamente ansiosa. O que acontece é que eu não consigo parar de pensar em como que vai ficar esse mundo, como que meus pais vão ficar, se eu vou ter emprego, se eu vou conseguir pagar o condomínio, se eu vou ter condições de voltar a sair, quando que eu vou voltar a sair, eu não aguento mais ficar nessa casa. Então, eu descobri a minha ansiedade, o ponto número 2 é fazer uma ação sobre ela. Nisso, eu vou falar sobre a teoria dos 3 assuntos, que eu acho que eu já conversei em algum momento com o pessoal lá no Instagram ou no nosso canal do Telegram, se você quiser entrar todos os dias em sites para a gente começar a nossa manhã já conectando nessa nossa jornada de autoconhecimento. Também o link vai estar na descrição aqui na bio, é só clicar e se jogar. Então, os 3 assuntos me ajudam muito, muito, muito a sair do espaço da ansiedade. Os 3 assuntos quais são? O primeiro assunto, esse assunto é meu. São todas as questões, problemas, situações, cocitas que estão sob o meu exclusivo controle. Esses são os meus assuntos. O segundo conjunto de assuntos, os assuntos dos outros, é aquilo que a minha mãe tem que fazer, que meu pai tem que fazer, que o meu tio precisa fazer, o governante precisa fazer. Entenda aonde que tá? Eu não consigo fazer de forma alguma. Eles precisam fazer. Assuntos dos outros. E o terceiro conjunto de assuntos é os assuntos do universo, ou Deus, ou deusa, ou guia, mentor, orixá. O que você chama que seria essa inteligência maior que regula todo esse rolê que a gente está? Inclusive, se você não acredita em nada disso, você é ateu, é o famoso campo unificado que a física já estabeleceu pra gente que existe e é o que organiza também todas as coisinhas por aí. Beleza? Então, tem os meus assuntos, os assuntos dos outros e os assuntos do Uni. Os assuntos do Uni, cara, são as coisas que estão regidas pela grande inteligência universal. Então, convenhamos. Dos 3 assuntos, essa coisa que tá me dando ansiedade, tá disparando aqui, eu não consigo lidar. Eu vou fazer o enquadramento dela. Eu vou ver. Ela é um assunto meu? Eu tenho controle? Vamos dizer que ela seja um assunto meu. Ótimo. Então aí ela vem pro meu prato, então tá. Agora o que eu vou fazer sobre ela? Ok, isso. Definir a ação, tá, então eu tô ansiosa porque eu não sei se eu vou ter comida para lanchar de tarde. Ok, eu não sei se eu vou ter comida para lanchar de tarde. Eu estou fazendo um exemplo de um assunto que seria meu. Então eu vou lá na despensa e vou olhar se eu tenho comida para lanchar de tarde. Se eu não tiver comida para lanchar de tarde, o que eu vou fazer? Ou eu vou me organizar, botar faixas e ir na rua comprar, ou eu vou pedir um delivery, ou então eu simplesmente vou decidir se eu vou comer ou não. Se eu decidir que eu não vou comer, eu não vou precisar me preocupar com nada disso. Então aquilo vai sair da minha lista, mas eu fui lá e olhei para a questão, certo? Agora, se essa coisa que tá me deixando muito ansiosa, eu não consigo, tá me dando palpitação, eu não consigo lidar, ela é um assunto que não tá sobre o meu controle, ou ela é dos outros, ou ela é um assunto do universo, eu preciso trazer isso para minha consciência.
eu preciso dizer, ok, sobre esse assunto eu não tenho controle. E eu vou ter que lidar melhor com isso. Nesse momento que eu percebo isso, só o fato de eu perceber que eu não tenho nada que eu possa fazer e eu enunciar isso sobre essa questão, não tem nada que eu possa fazer. Sob o fato de agora nós termos 500 mortos com o coronavírus. Sobre isso, não tem nada que eu possa fazer. Portanto, isso vai ser colocado aqui, eu vou ter consciência disso, mas eu vou tentar me desvincular da sensação de que eu poderia fazer algo sobre aquilo, porque eu não posso. Se eu estou tomando as minhas medidas, estou seguindo as recomendações que foram orientadas, o que mais eu posso fazer? Eu só tenho a responsabilidade individual sobre o que eu faço e orientar aquele que, no caso, venha me pedir alguma opinião. Agora, se ele vai fazer ou não, se os outros vão fazer ou não, diga pra mim. Não tem como. Mas você precisa enunciar isso. Não é só achar, não, mas eu sei que eu não posso fazer nada, mas mesmo assim eu me preocupo. Pois é. Isso é você querer ficar bem, só que o tempo inteiro você está cutucando, enfiando o dedo dentro dessa ferida. E quando a questão será parcialmente resolvida, no momento em que você reconhecer que aquilo ali não está sob o seu controle, olhar para aquilo e falar, isso não está sob meu controle, eu preciso me concentrar no que eu tenho condições de lidar. E aí você olhar para o que você tem condições de lidar e focar naquilo. E toda vez que o seu pensamento ele vai tentar puxar você para isso, porque você já criou esse vínculo. Lembra da história da frequência do rádio e tudo mais? Pois é, você já sintonizou com essa estação. Então o tempo ela vai estar ali querendo ser sintonizada naquilo. Então você vai ter que ficar virando a sua sequência para botar em outro canto. Vira, bota em outro canto. Até o momento que o hábito vai estar sintonizado naquela estação que você quer. Tá certo? Isso aí tá fazendo algum sentido para vocês? Coloca aqui nos comentários. Tá fazendo total sentido? Eu tô entendendo tudo. Nossa, me perdi depois da segunda explicação que você deu. Porque aí a gente faz um segundo vídeo resolvendo essas questões, tá certo? Então, sobre as dicas que a gente tá botando aqui, que são coisas que são simples. Gente, sabe por quê? Porque o autoconhecimento, são conceitos que são simples. É a execução dele que é o desafio. Porque todo mundo sabe que você precisa meditar ou respirar com calma e tranquilidade. Todo mundo sabe que você tem que se alimentar bem para ter uma saúde boa. Qual que é a questão? É você de fato meditar ou fazer seus exercícios respiratórios e você comer de fato bem e não só pizza e hambúrguer. É na execução que a curvinha aperta, entendeu? Então, assim, vamos para a execução. 2 pontos. Autopercepção e que ação eu vou tomar a esse respeito. Tá certo? E isso, galera, vai para quem tá começando na jornada do autoconhecimento ou para quem tá dando a sua patinadinha agora porque tá tudo caótico, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Tá? Vamos concentrar aqui. Para você que já começou no autoconhecimento tem um tempinho e já tá sacando algumas coisas, mas tá tendo aquela dificuldade, eu vou fazer um convite para você olhar para sua rotina, que se você tá nessa estágio de autoconhecimento, você já criou alguns hábitos e esses hábitos, eles estão lhe ajudando a manter algum nível de conexão nessa jornada, certo? Então tá. Então você vai olhar para esses hábitos que você desenvolveu e você vai editar esses hábitos. Isso já é uma dica para a galera que está na jornada já há algum tempinho. Você vai olhar, por exemplo, para isso, que essas práticas que você acumulou ao longo do tempo dentro do autoconhecimento e vai escolher quais são aquelas que lhe dão a maior satisfação, o melhor resultado, aquilo que você curte mais fazer, curte mesmo, de se sentir gostoso, se sentir bem, e você vai concentrar naquilo.
você vai concentrar naquilo. Porque quem já está nesse caminho sabe que tem várias coisas que podem dar resultado. Várias coisas que a gente faz e que isso ajuda isso ajuda aquilo outro. Mas agora, no momento crítico como esse, o importante é você se manter ancorado, manter firme. Não vai ser uma multiplicidade de coisas que vai estar te ajudando tanto. E sim, o quão consistente, mesmo no caos, você consegue ser. Então pega isso que você já curte, que você já acha bacana e só intensifica. Não solta de jeito nenhum, tá certo? Então, recapitulando as dicas, temos autopercepção, como que eu tô agora, e sobre essa forma como eu tô agora, uma ação para começar a equilibrar isso aqui, certo? A gente deu um exemplo, dá um pouquinho da ansiedade e você vai nesse caminho se você acha que isso é depressão ou se você está se sentindo triste, depressivo, né? Porque o diagnóstico é só um profissional que pode dar, mas se você está se sentindo muito triste ou se você está se sentindo com pouca energia, com pouco ânimo, estabeleça essa uma ação para te equilibrar. E uma diquinha do intermediário é editar quais são as atividades do seu kitzinho de práticas de autoconhecimento que você precisa intensificar. Porque aí o que vai acontecer? Por que essa dica eu tô dando ela? É que você identificando quais são essas que te dão maior retorno, essas outras que você perifericamente faz, você libera elas nesse momento para você ganhar disponibilidade de poder lidar com essa crise mais desafiadora. Entende? Porque ela está ocupando os nossos dias, ela está ocupando as nossas mentes. Negar isso é inviável. Então, você concentra naquilo que já te deixa bacanão, você já vai ter cumprido a sua cota de boas rotinas, de bons hábitos. E aí você tá com mais espaço, mais disponibilidade para ter essa zona de impacto para essas questões do desafio atual. Você conseguiu entender como é que vai funcionar? Vou te dar um exemplo dessa também, para a gente poder aterrissar bem com essa informação. Para mim, um conjunto de hábitos que mudou a minha relação comigo mesmo é ter uma rotina matinal, certo? Então, a minha rotina matinal completona, ela envolve muitas coisas, que vão desde meditar, respirar, yoga, vão para o espaço do momento de reflexão e vão para o espaço do exercício físico, né? A água com limão em jejum, o suco verde. Então, olhando tudo isso, é muita coisa nessa rotina matinal, que aí ela vai se escalonando durante os dias. Já que tá rolando esse desafio por aqui, eu tô me concentrando e eu editei a minha rotina matinal para ela ter só as atividades-chave que eu gosto mais de fazer, que me dão mais retorno. Então eu fiz o quê? Eu tirei as outras coisas que são mais periféricas, mas que também são excelentes, e mantive só o conjuntozinho coração, entendeu? Que me ajuda com tudo. Beleza? Isso tudo funciona pra mim, isso eu já vi funcionar com os outros. Então, assim, o meu convite é para que você experimente isso, que você tenha essa possibilidade de lidar com esse desafio do momento atual de uma forma mais leve, porque ele tá aí. E não adianta a gente achar que a gente consegue bloquear todo e qualquer contato e ligação com ele. A gente tem que saber pegar todo esse movimento, esse caos, e conseguir trabalhar ele dentro do nosso espaço, para que a gente esteja bem, para inclusive ser o apoio para outras pessoas que talvez não estejam conseguindo lidar da mesma forma que a gente, para a gente poder interagir com os nossos familiares e levar tranquilidade ao invés de trazer mais angústias. Ou seja, no momento que você cuida de si, você está olhando para você, você também está impactando todo o seu entorno. E eu realmente acredito que o mundo agora, principalmente no meio desse desafio, está precisando de um impacto positivo de forma mais consistente. Beleza? Então, gente, esse é o nosso papo de hoje. Se você gostou, clica aqui no curtir, deixa o seu comentário, vamos nos falar. Também vá nas outras redes, veja o conteúdo, diga pra mim o que você achou e também, né, sugestões do que mais que a gente pode abordar aqui, principalmente nesse período de dificuldade. Eu tô aqui por nós.
Bora lá?